no capítulo 4. Nós vamos ler, queridos, dos versículos 19 a 21. Primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 19 a 21. Nos versículos anteriores, queridos, o apóstolo João teve a intenção de tranquilizar o nosso coração, porque se nós vivemos o amor porque cremos em Jesus e temos a nossa identidade firmada em Jesus. E uma vez que isso é verdade, então nós podemos manter a confiança para o dia do juízo, a identidade que temos em Cristo e o fato dessa identidade nos conduzir ao amor verdadeiro faz com que nós possamos nos apresentar diante de Deus não como somos, não com uma identidade pessoal, mas como Jesus é. E é justamente por isso que nós não precisamos viver com medo do castigo, com medo do juízo, com medo da morte. No entanto, o vencer do medo do juízo não é o objetivo final daquilo que João está nos escrevendo. O apóstolo João quer que nós vivamos os fundamentos da vida cristã ao vivermos, de fato, o amor verdadeiro. E é justamente sobre isso que o texto dessa noite de 1 João, capítulo 4, dos versículos 19 a 21, nos diz, quando a palavra de Deus fala conosco desta maneira: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Te convido nesse instante para orar ao Senhor. Você deve ter percebido durante todo este tempo de culto, através das leituras que fizemos, através dos cânticos, através dos hinos, que o tempo todo o culto nos fala sobre este maravilhoso amor de Deus e do fato que nós amamos o Senhor. E como preparação para esse tempo de mensagem, que nós possamos humilhar o nosso coração na presença do Senhor, que fala conosco através da sua palavra. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos para que neste momento a tua palavra fale conosco, que nós sejamos impactados, Deus, com o fato de que a tua verdade nos revela a tua vontade, nos revela o teu caráter, nos revela do teu ser, nos revela das tuas virtudes. A tua palavra, Deus, nos revela daquilo que o Senhor Deus requer de nós. E é exatamente por isso, Pai, que nós clamamos que o Senhor nos dê graça nesse tempo, que o Teu Espírito vivifique em nós aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nesta noite. Deus, que o Senhor supere toda a minha dificuldade, toda a minha luta, todas os meus anseios, para que nesse momento só a voz do Senhor seja audível aos meus irmãos aqui. Deus, também clamo por todos os lugares deste planeta onde o nome do Senhor é verdadeiramente adorado nesta noite e onde a Tua palavra é fielmente proclamada, para que o Senhor mova os corações dos nossos irmãos e irmãs em Cristo ao redor do planeta. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você já reparou o quanto os relacionamentos amorosos dos nossos dias são instáveis? Alguns têm dificuldade de assumir um compromisso real
e acabam usando uns aos outros, consumindo uns aos outros, para suprir as suas carências com o tal do ficar. Nos casamentos, qualquer sinal de problema, os casais procuram um advogado, então se separam. Basta a toalha molhada jogada em cima da cama, e isso já parece ser motivo suficiente para um divórcio. É o fim do casamento. Então, a tampinha da pasta de dente nem se fala. Parece ser a pior das ofensas praticadas na realidade conjugal. Um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman diz que nós vivemos em tempos de relacionamentos líquidos, onde o amor escorre pelos vãos dos dedos como se fosse a água. E apesar de eu ter começado falando dos relacionamentos amorosos, do casamento, não são apenas os relacionamentos conjugais que são afetados por essa realidade de amor tão instável. As relações familiares também são instáveis. As relações de amizade são passageiras. Antigamente, quando você fazia uma amizade na infância, era uma amizade para a vida toda. E hoje, dificilmente você tem um amigo de longa data com o qual você conversa pelo menos uma vez por mês. As relações profissionais, no passado, eram relações muito baseadas na confiança. Hoje elas são meramente contratuais. E quando nós falamos, queridos, da vida como igreja, do exercício do amor cristão, infelizmente uma boa parte dos cristãos tem a mesma forma de se relacionar. Exercem o amor quando sentem vontade, mas logo esse amor escorre pelo vão dos dedos. Servem por um tempo, se dispõem a abençoar por um tempo, se doam por um tempo, mas então logo se cansam, vem a dificuldade, e então deixam de exercitar o amor através do serviço. Mas não deveria ser assim, queridos. E o texto que nós lemos vai nos mostrar que nós devemos viver esse amor verdadeiro. E se nós queremos, queridos irmãos, viver aquilo que é o mais fundamental da vida cristã, se nós queremos viver aquilo que são os fundamentos da vida cristã, justamente o tema da nossa série em 1 João, então, queridos, nós precisamos viver o amor verdadeiro. Viver o amor verdadeiro, o amor cristão, meus irmãos, o amor que procede de Deus, é a cura para esses relacionamentos instáveis, sem comprometimento, um amor completamente imaturo, um amor completamente contaminado pelo desejo de consumir o outro. Viver o amor verdadeiro, o amor que a Bíblia nos ensina, implica viver relacionamentos sólidos de compromisso, de doação aos outros, seja no casamento, sejam nas amizades, nos relacionamentos profissionais, seja nos relacionamentos entre os irmãos da igreja, através do serviço. E depois de já ter falado tanto sobre o amor cristão, queridos, o apóstolo João chega a uma conclusão neste versículo 19, onde ele diz: nós amamos. Até agora, irmãos, João tem falado a respeito do dever cristão de amar.
Em outros momentos, ele nos diz que nós devemos amar, que nós precisamos exercer amor, que nós precisamos viver o amor. Mas aqui, queridos, ele vai nos dizer que se verdadeiramente nós somos cristãos, então o amor é um fato. Nós amamos, assunto encerrado. Se você não ama, então você não é nascido de Deus. Você não é um cristão verdadeiro. No entanto, queridos, é importante que a gente saiba onde é que este fato, esse assunto encerrado, esse conceito, nós amamos, onde é que esse amor começa? E João nos diz, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso, queridos, em primeiro lugar, para nós vivermos o amor verdadeiro, nós precisamos nos lembrar de onde vem a iniciativa do amor verdadeiro. Queridos, não tem outra forma de compreender isso que o apóstolo João nos diz. O nosso amor existe, o amor verdadeiro existe porque Deus nos ama. E Ele tomou a iniciativa de nos amar. João já tinha nos dito isso de outra forma no versículo 10. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, fique tranquilo para consultar. No versículo 10 ele diz assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O nosso amor é uma resposta da iniciativa do amor de Deus. Nós podemos amar a Deus e amar os nossos irmãos, queridos, porque Deus nos ama. Toda a capacidade que nós temos de amar e de demonstrar através do serviço, através da doação das nossas vidas em favor dos nossos irmãos, só é possível porque nós respondemos à iniciativa do amor de Deus. Todo amor verdadeiro provém de Deus. O amor verdadeiro nunca é gerado naturalmente nos nossos corações e muito menos uma decisão pessoal de amar. A capacidade de amar, queridos, é concedida por nós, porque Ele nos amou primeiro. É impossível, irmãos, que nós, sendo falhos, limitados, pecadores, sejamos capazes de amar por conta própria. O amor, como nós já vimos anteriormente, é a expressão máxima da doação de si mesmo. No entanto, os seres humanos são egoístas por natureza. Nós só pensamos em nós mesmos, nós só nos dedicamos a alguma coisa ou a alguém se formos ganhar alguma coisa com isso. Se nós não tivermos nenhuma vantagem, se não ganharmos alguma coisa, então o outro que se vire. É assim que os seres humanos agem, irmãos. Queridos, eu sei que em tempos de tanto humanismo, de valoração, de valorização dos seres humanos, uma valoração até idólatra, suprema dos seres humanos, é muito difícil aceitar que o amor não surge em nós por causa dos nossos esforços ou decisões. Mas se nós cremos na palavra, queridos, nós precisamos entender que o amor de Deus existiu primeiro. E nós, como seus filhos, como seres humanos, que fomos amados por Deus, agora temos a capacidade de amar. Mas só temos a capacidade de amar porque Deus tomou a iniciativa de nos amar. Queridos, desde o princípio, o nosso relacionamento com Deus é definido pelo seu amor. O caráter de Deus é essencialmente amoroso, os seus feitos são direcionados pelo amor, a sua palavra é baseada no amor. Tudo o que Deus faz é definido pelo seu amor. E a Bíblia traz uma série de textos para nos provar isso.
Jeremias 31, versículo 3, que nós lemos no culto: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Sem dúvida nenhuma, queridos, Deus nos amou graciosamente. Ele tomou a iniciativa de nos amar, não porque Ele viu em nós alguma virtude, alguma coisa boa, ou porque nós somos melhores e mais capazes que outros, não. Deus tomou a iniciativa de nos amar e fez isso por pura graça, por causa dEle e não por causa de nós. Irmãos, honestamente, essa é a grande diferença entre a verdadeira vida com Jesus e uma idolatria religiosa. A idolatria religiosa vai nos dizer assim: ó, você precisa obedecer e amar a Deus para ser amado por Ele. Mas o Evangelho se apresenta completamente diferente disso. Eu sou amado por Deus. Deus tomou a iniciativa de me amar. Por isso, eu o amo. Por isso, eu o obedeço. O amor de Deus por nós, queridos, não é uma reação ao nosso amor, não é uma correspondência do amor que nós temos. Somos nós que respondemos à iniciativa de amor de Deus. O nosso amor depende do amor de Deus, o nosso amor é resultado do amor de Deus por nós. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Uns tempos atrás, queridos, voltava da escola com a Ana, e a Ana contou sobre um amiguinho dela, que era muito bagunceiro e às vezes até meio desrespeitoso com ela. E ela virou para mim e disse assim: pai, o fulano não ama Jesus. Eu falei assim: por quê, filha? Porque ele faz muita coisa errada. Ele briga comigo, ele me empurra. E ela falou assim: nós é que somos bons, né, pai? No sentido assim, nós é que estamos do lado do bem, né, pai? Porque a gente ama Jesus. E eu falei assim: filha, nós amamos Jesus, porque Ele nos amou, mas não porque nós somos bons. Não porque estamos do lado do bem, mas justamente porque nós estávamos do lado do mal. Ele nos amou e nos tirou do lado do mal, para podermos viver o amor a Ele e o amor aos outros, inclusive a esse seu amigo, que nem sempre é tão amigo assim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, queridos, para vivermos o amor verdadeiro, nós precisamos expressar esse amor. Se é um fato que nós amamos, então esse amor precisa ser manifesto, precisa ser visível, precisa ser externado. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos aprender que existe uma expressão para o amor verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso, queridos, é que não existe um amor teórico. Não existe um amor no campo das ideias. Assim,
teoricamente, nós deveríamos amar todo mundo. Não existe amor teórico. Não existe amor do mundo das ideias. O amor precisa ser expressado. O amor verdadeiro, o amor que é real, ele precisa ser colocado em prática. O apóstolo João nos diz assim no versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João é muito claro, queridos. Se não existe amor no plano horizontal aos irmãos, é porque não existe amor no plano vertical a Deus. E João diz isso sem rodeios, irmãos. Se você não ama seu irmão e diz que ama a Deus, você é mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma. É engraçado, queridos, como nós nos incomodamos com essa objetividade de João, não é mesmo? Se nós fôssemos tratar do mesmo assunto que o apóstolo Paulo trata aqui, nós provavelmente diríamos, olha, é incoerente da sua parte dizer que você ama a Deus quando você não ama o seu irmão. No máximo a gente ia dizer assim, olha, você assim tá faltando com a verdade ao dizer que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão. Mas João, queridos, trata isso com muita clareza. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas odeiam os seus irmãos, são mentirosos. Às vezes, queridos, o nosso problema é tentar amenizar verdades claras da palavra de Deus só para sermos politicamente corretos, só para sermos assim um pouco mais tolerantes. Mas daí a gente olha para Jesus e a gente tem um problema, porque ele olhava para os fariseus e chamava eles de hipócritas, de raça de víboras. E aí nós olhamos para os líderes religiosos perversos dos nossos dias e dizemos, tadinhos. Eles estão enganados, né? Olha, não julgue para não ser julgado. A gente tenta se achar mais tolerante que Jesus, mais bonzinho que Jesus, mais amoroso que o apóstolo João. Irmãos, nós precisamos tratar essas coisas com a mesma clareza que o apóstolo João trata. Quem odeia seu irmão é mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma. A grande prova disso, querido, segundo o apóstolo João, é o fato de que é muito mais difícil amar um Deus invisível do que amar os irmãos a quem nós vemos. Como alguém pode fazer o mais difícil e deixar de lado o mais fácil? Pastor, olha, eu vou te dizer, eu consigo, tá? E eu vou te dizer por que eu consigo, porque eu acho muito mais fácil amar a Deus do que amar os meus irmãos, do que amar o fulano, amar o Beltrano, e a gente até nomeia, né? Será mesmo, irmãos? Se você pensa isso, então você acredita que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, viajou nesse versículo. João deve ter entendido errado aquilo que o Espírito estava comunicando a ele aqui nesse texto. Querido, se houvesse a possibilidade de amar a Deus e não amar os irmãos, João não teria escrito este versículo. Nós só pensamos que amar a Deus é mais fácil do que amar os nossos irmãos, queridos, porque nós somos criados debaixo de algumas filosofias religiosas de falsa espiritualidade, onde é mais importante construir uma piedade interior do que uma espiritualidade que se manifesta em favor do outro. Irmãos, nós precisamos enxergar com clareza o que o apóstolo João está nos dizendo aqui. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não conseguem se comprometer com uma igreja local, são mentirosos. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não conseguem enxergar a necessidade dos seus irmãos para servi-los, são mentirosos. Aqueles que dizem que não precisam da igreja para adorar a Deus, são mentirosos.
Como podem dizer que amam a Deus, a quem não veem, se não conseguem amar os irmãos que estão bem visíveis? Pastor John Stott, comentando essa passagem, queridos, vai nos dizer que nós não apenas temos a capacidade de ver os nossos irmãos, mas que com certeza nós vemos os nossos irmãos. Nós vemos os nossos irmãos nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nas suas lutas. Nós vemos nos nossos irmãos nos conflitos internos que vivem, nas suas necessidades aparentes e às vezes até aquelas que não aparecem. E diante disso, nossos irmãos estão continuamente diante dos nossos olhos, e isso nos dá ampla oportunidade de servirmos com amor. A vida cristã, queridos, é formada no serviço, na doação de si mesmo, no amor aos irmãos, de forma prática e de forma intensa. Como pastor, eu já ouvi muitas vezes: pastor, eu estou super bem com Deus. Meu relacionamento com Deus está às mil maravilhas. Pastor Patrick já ouviu isso também, que ele já me contou. Todos os outros pastores já ouviram isso também, porque já me contaram também. Pastor, estou orando 2 horas por dia, jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo, canto um louvor, dou aula de escola dominical, estou indo para o seminário. Mas pastor, sabe qual é o problema? Eu só não consigo me relacionar com o fulano. João está nos dizendo que isso é impossível. Ou você ama a Deus, e esse amor se manifesta, se expressa no seu amor aos irmãos, ou seu amor a Deus é uma mentira. É indissociável, irmãos. A grande prova disso, queridos, nós lemos no texto do Evangelho segundo Marcos hoje. Um mestre da lei pergunta para Jesus: mestre, qual que é o maior mandamento? Me dá a dica, qual que é o maior mandamento? Você lembra da resposta de Jesus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não dá para quebrar. Ou são os dois, ou não é nenhum. Ou você ama a Deus, e isso está expresso no seu amor aos irmãos, ou o seu amor a Deus é uma mentira, é uma ilusão, não existe, é falsa religiosidade, é falsa piedade. Isso porque, queridos, o amor por Deus é tão intenso, o amor que Deus nos dá, derrama sobre nós, e o amor que nós respondemos ao Senhor é tão intenso, que ele chega a transbordar no amor por outras pessoas. Quem verdadeiramente ama a Deus expressa isso, amando, se doando, servindo a outras pessoas. O amor pelos irmãos, queridos, é uma prova essencial de que você de fato ama a Deus verdadeiramente. O nosso problema, queridos, é que nós queremos viver o amor do mesmo jeito que esse mundo vive. Apenas na base do gostar. Apenas na base da simpatia. Apenas na base da empatia. Eu gosto do fulano, então eu amo ele. Eu não gosto do ciclano, então eu não amo ele. E com isso, muitos cristãos têm utilizado o amor de maneira completamente egoísta,
como se o amor pudesse ser assim. Mas o amor cristão, queridos, é muito mais do que um mero sentimento. Concluindo, queridos, o apóstolo João também vai nos dizer que o verdadeiro amor também é um resultado da obediência ao Senhor. Ou seja, amar verdadeiramente manifesta obediência ao Senhor. O versículo 21, ele nos diz assim: e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Esse versículo, queridos, é o resumo de todo o capítulo 4 que nós vimos até aqui. Desde o versículo 7 do capítulo 4, nós estamos tratando a respeito do amor cristão, do dever de amar, que anda conosco desde o momento em que nós nos convertemos até o momento em que nós nos encontraremos com Jesus. É verdade, no entanto, queridos, que por causa do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas limitações, às vezes nós vamos falhar em amar. Mas isso não é desculpa para assumirmos as nossas limitações e então deixarmos de praticar o amor. Mesmo porque, irmãos, nós encontramos algumas passagens que nos dizem que Deus permanece em nós e nele o nosso amor é aperfeiçoado. Eu volto a dizer, irmãos, que o amor cristão é muito mais do que um sentimento bonitinho, um sentimento romanceado, que a sociedade dos nossos dias tem divulgado. Amor, amar é muito mais do que isso, e eu tenho dito que a palavra nos mostra, queridos, que amar é uma aliança expressa pela firme disposição de se doar em favor de alguém, e se necessário for, sofrer por causa disso. Não foi isso que Jesus fez em nosso favor? Amar, queridos, se manifesta na prática. Quando eu disponho do meu conforto, quando eu disponho dos meus recursos, do meu tempo, dos meus bens, do meu conhecimento, dos meus dons e talentos a favor do outro, então é aí que eu estou amando na prática. Amar é servir, é muito mais do que empatia, é muito mais do que gostar de alguém, é se dedicar a outra pessoa. No caso do texto, se dedicar aos seus irmãos para abençoá-los, para servi-los. O problema, queridos, é que nós achamos que amar tem a ver com sentimento. Então, quando eu não sinto algo por alguém, eu acho que isso me desobriga a servir essa pessoa. Quando eu não tenho empatia por alguém, então eu acho que isso vai acabar, alivia a minha responsabilidade de me doar em favor dessa pessoa. Fulano é muito chato, então, assim, procuro manter uma certa distância. Mas, queridos, em que momento Jesus ou o apóstolo João nos dão essa possibilidade? Nunca. Nós recebemos um mandamento de Jesus: ame a Deus e ame ao próximo. João relembra as suas ovelhas a respeito desse mandamento: ame a Deus e ame o seu irmão. Não existe desculpa, queridos, não existe fuga, irmãos. Ou nós obedecemos e amamos, nos doamos, nos entregamos e servimos, ou a verdade é que nós não amamos. Não caia na ilusão de achar que amar a Deus é suficiente. Não engane a si mesmo dizendo: olha, o que importa é estar bem com Deus. A Bíblia nunca disse isso. Não ache que vir à igreja como resultado do seu amor a Deus é tudo o que se requer de você. Se você não ama seus irmãos, seu culto não passa do teto, porque você não ama a Deus. Se você não ama os seus irmãos, você é no mínimo desobediente, porque o verdadeiro amor manifesta a sua vida de obediência a Jesus. Queridos,
Todos nós já testemunhamos e vimos casos claríssimos de relacionamentos instáveis, de amor líquido escorrendo pelos dedos. E às vezes, por vivermos numa sociedade que trata o amor como algo tão irresponsável, tão descompromissado, tão indiferente e honestamente tão imoral, nós mesmos corremos o risco de acharmos que é assim mesmo que as coisas são. No entanto, queridos irmãos, viver o amor verdadeiro, o amor que Jesus nos chama para viver, viver os fundamentos da vida cristã em amor, precisa nos conduzir a um amor muito mais profundo do que este que nós vemos na nossa sociedade. O amor verdadeiro que nós encontramos em Cristo nos leva a amarmos verdadeiramente. Não existe outra possibilidade. Nós experimentamos da iniciativa do amor gracioso de Deus, e ao experimentarmos desse amor gracioso, queridos, nós passamos a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento. No entanto, esse amor verdadeiro explode numa expressão imensa de amor em favor dos meus irmãos. Por isso, como evidência de que eu amo a Deus, eu obedeço o meu Senhor ao amar os meus irmãos. A igreja não tem opção, queridos. Ou amamos a Deus e nos dedicamos em servir aos nossos irmãos com amor, ou então nem igreja nós somos. Precisamos amar. No entanto, você vai concordar comigo que existem muitas pessoas, talvez mesmo entre nós, que chegam na igreja completamente arrebentadas por esse falso amor que a sociedade vive. Por esse amor instável, por esse amor descompromissado. Tem gente que talvez sente do nosso lado todos os domingos aqui na igreja e que sente uma mágoa, uma dor profunda por ter sido abusado em relações de amor falso, em relações doentias. Você deve ter vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos que estão completamente arrebentados por causa desse amor mentiroso do mundo. Então deixa eu te falar, nós precisamos ser canal do amor de Deus para essas pessoas. Nós precisamos ser instrumentos de cura na vida uns dos outros, queridos. E se caso você seja uma dessas pessoas, arrebentada, magoada, destruída por esses relacionamentos doentios, por esse falso amor dos nossos dias, e você está aqui entre nós, então saiba que é aqui entre nós que você precisa encontrar a cura, aqui entre nós, na igreja, você precisa experimentar o amor verdadeiro. E que Deus, queridos, seja gracioso conosco, para vivermos verdadeiramente esse amor, sendo canais do amor de Deus aos outros, sendo instrumentos do amor de Deus uns aos outros. E que assim o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar, queridos, nesse momento, já nos preparando para o tempo de ceia. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que a Tua palavra faça morada em nosso coração. A Tua palavra fala claramente. Nós amamos, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos amar. E agora, Deus, nós clamamos para que o Senhor trate o nosso coração. Porque diante da nossa falibilidade, diante da nossa pecaminosidade, diante das nossas lutas e dores, diante da nossa negligência, muitas vezes, Deus,
nós somos tentados a não amar. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. No entanto, se olhamos para o Senhor, vemos a maravilha da iniciativa do teu amor, uma graça excelsa que excede o nosso entendimento e que nos ama não por nossa causa, mas por causa do Senhor, por causa de quem o Senhor é. Então, Deus, nós clamamos para que, ao nos percebermos amados pelo Senhor, esse amor exploda nas nossas vidas e seja expresso aos nossos irmãos. Age com graça, Deus, nos capacitando para o amor, nos capacitando para o serviço, nos capacitando para a doação de uns aos outros, em favor da edificação da igreja. Nos abençoa, Pai. É o que nós te pedimos. E agora, Pai, que nós vamos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor nos conceda da tua graça, Deus, para que a comunhão que se manifesta espiritualmente na ceia do Senhor se manifeste na prática, através de um ato verdadeiro, de atos verdadeiros de amor, de expressões verdadeiras de amor, através do serviço. Age com graça nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.